E aí, Paulão, tirar uma dúvida aqui, ó. Isso aqui é Confissões de um Vendedor, o nome desse programa novo. Agora sim. Vamos lá, me diga uma coisa. O que faz com que o cara seja... como é que o cara sabe que ele vai ter sucesso em vendas? A primeira coisa que a pessoa sabe que vai ter sucesso em vendas, a primeira coisa é o seguinte, igual aconteceu com nós agora aqui, a hora que você entra no carro, a hora que você entra aqui, tem que saber o seguinte, o que é que você está pensando? Porque muitas vezes você depende somente de uma fé, a fé na tua capacidade de conseguir realizar e conquistar o que você deseja. A hora que você perde a confiança, você perde todo o poder que você tem de persuasão. Né? Um dos pontos principais que a gente, quando entra no carro aqui, diz assim, eu vou conseguir chegar a hora que eu quero. A decisão disso, entendeu? Então, o que eu sinto, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em vendas, não é nem, como a gente fala, não é nem técnica, estratégia. Ela tem medo muito mais de chegar e a saber quem é o cliente que ela vai atrás. A pessoa tem principalmente medo de rejeição. Eu vejo que a maior dificuldade que as pessoas têm é isso. Mas como é que o cara lida com isso? Falar, puta, eu não vou parar aqui pra ele ir naquela empresa ali porque, eles não vão precisar do que eu tenho. Mas isso aí, sabe o que é? Como é que você vai saber? Você não tem bola de cristal. Se você tivesse bola de cristal, nós estamos andando na rua aqui, eu dizer, para aqui que eu vou vender. E não é assim. Então você tem que ir lá e é igual, Emanuel, é muito comum você não ter certeza de nada na vida. A única coisa que nós temos certeza é que nós estamos dentro desse carro agora. Então o ponto crucial e o grande desafio, o grande glamour, o glacê do bolo na vida é você saber que as coisas não estão totalmente definidas no mundo. Um cliente que não quer agora, ele pode querer daqui a 5 minutos. Uma pessoa dizer, a tua vontade agora, pode ser uma vontade diferente. Só que tem o detalhe, você tem que ir plantando. Quando você mesmo, a gente fala em treinamentos que às vezes você precisa de 5, 6, 8 visitas para fazer uma venda. Você sabe por quê? Porque a cada visita você vai levando o cliente para um novo patamar de compreensão. Você está educando o cliente para vender para ele. Então quando a gente vai visitar um cliente... Então a gente tem que fazer bastante contato para educar o cara. Porque cada vez é dose homeopática. Você não consegue chegar num cliente, é muito raro, você chegar e mudar a compreensão dele de objeção para aceitação numa primeira visita. Você vai ter que, passo a passo, mas é igual a educação. A pessoa demora o ano inteiro para fazer uma compreensão. Muitas vezes, hoje você não está entendendo uma matéria na escola. Poxa, você vai para a aula amanhã, o professor aborda de uma outra forma, você entende. O cliente é igual. Muitas vezes você está fazendo uma abordagem, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, são as 8 portas da abordagem para você fazer uma venda, que nessas portas vai dizer assim, o que é o cliente agora? Ele precisa de um argumento racional? Ou ele precisa de um argumento emocional? Ele está meio desanimado com a equipe dele, está desanimado com o produto, com o fornecedor dele. Qual é a linha de abordagem que você tem que adotar? Então muitas vezes você faz uma visita, 2 visitas. O que a gente fala é que cada vez que você vai numa visita, você tem que ter uma abordagem diferente. Você não pode ir lá para saber, daí, decidiu? Para saber se ele decidiu ou não, não precisa ir lá, você liga. Aí eu vou ligar para ele e perguntar se ele já decidiu. Puxa vida, você vai gastar um cartucho da tua vida para saber se ele já decidiu? Se ele fosse decidir, ele já tinha ligado para você. E se ele não ligou, é porque ele decidiu até aquele momento que não. Agora, perfeito. Como um bom vendedor... a gente tem chance nessas doses homeopáticas de converter os não sim, né? Porque o que acontece? A primeira coisa, vamos supor, quando eu era vendedor, o que eu fazia? A hora que eu saía, eu não saía pensando se ia dar certo ou não ia dar certo. Eu saía pensando que eu tinha que fazer visita. Eu não tenho que pensar se vai dar certo ou vai dar errado. Eu tenho que pensar assim, bom, o meu trabalho é fazer visitas. E a hora que eu for visitar, eu tenho que fazer com que essa pessoa queira algo que ela não queria antes. Aí está na minha capacidade de mudança. Aí é onde entram as técnicas, né? Por exemplo... Só que antes de eu conseguir chegar nesse ponto, eu tenho que conseguir chegar na frente do cliente. Primeira coisa, eu preciso fazer com que eu me motive a fazer uma visita. Se eu falar assim, esse cara não vai querer, eu acho que não vai querer. Poxa, ele não vai querer, por que eu tô jogando contra o meu patrimônio? Quando eu falo assim, esse cara não vai querer, eu não vou ligar pra esse cliente aqui porque eu não gostei do nome dele. Eu acho que a empresa dele não vai precisar do que eu tenho. Eu pergunto pra você, puxa vida. Você já tá minando aquela possibilidade tua de ser boa, né? Então, você quer ver? Quando você fala assim, eu não sei se esse cliente quer, pessoal, todas as vezes que você joga pro teu cérebro, que é uma dúvida, o cérebro vai pelo lado certeza. Qual que é a certeza? Se você fala assim, eu não sei se ele quer, o teu cérebro imediatamente diz assim, então não vá, não perca teu tempo. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim pra mim, você tem que fazer visita produtiva.
Eu falo, pois é, mas aí me ajude, me ajude. Como é que eu vou fazer visita produtiva se eu tenho que fazer uma pré-seleção? Então eu tenho que fazer visita, primeiro fazer visitas, depois que eu fizer essas visitas, aí sim eu vou descobrir quais são aquelas que serão mais produtivas, que são menos produtivas. O que significa compreender? Que tem clientes que estão mais prontos para ouvir a minha proposta e tem clientes que estão menos prontos. Aqueles que estão menos prontos eu tenho que ir preparando gradativamente para ele ficar pronto, e aqueles que já estão prontos eu tenho que ter negócio. Eu tenho que ter na minha carteira clientes que nem pensavam, e estão totalmente contra, clientes que pensaram, mas não estão convictos, e clientes que já estão mais preparados. Agora, aí que está a vantagem. Quantas pessoas já visitaram os clientes antes? Muitas vezes, por exemplo, o concorrente seu visitou uma, duas, três, ele já preparou o cliente. Se você for preparado, você vai vender em cima do plantio que fez teu concorrente. Por isso que eu adoro fazer visita, porque é o seguinte, muitas vezes meus concorrentes vão e preparam o cliente para eu vender. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, quando o cliente, eu até sempre digo, se eu puder ser o último a ser atendido pelo cliente, melhor ainda. Porque daí, muita gente já preparou antes. Já preparou. E outra coisa, o meu desempenho vai ser supremo. Porque eu falo, ó, se já passou os outros, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ter um desempenho superior. Entendeu? Então ali vai o meu melhor. Perfeito. E quando acontecer que você for o primeiro, aí você tem que ser o melhor por primeiro. Entendeu? Então você não pode nunca ir fazer assim, conforme o cliente exigiu, eu vou melhorando. Não. Você tem que estar sempre na decisão. Sempre é o último decisão, é o último jogo da vitória. A visita, seja a primeira, seja a última, sempre é a decisão. Você nunca pode dizer assim, não, isso aí eu vou fazer uma visita treino. Não existe visita treino. Por quê? Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. E nós só jogamos. Então o ponto principal que você tem que ter na cabeça... Como é que o cara faz, pra gente fechar aqui, pra dar essa dica? Como é que o cara começa... Dá só uma pinceladinha. Como é que o cara treina, então, se não dá pra treinar na prática, no jogo? Como é que não dá? É o seguinte... É o preparo anterior. Então, por exemplo, quando você fala assim, possibilitar uma objeção, eu tenho todas as técnicas, como você também tem, de saber o seguinte, porque a objeção, eu tenho 10 segundos para pensar na saída. Se eu não tiver técnica para ganhar tempo para pensar... Eu já tenho que ter vivido aquilo, eu já tenho que ter passado por ela para eu saber usar ela na hora certa. Quer ver, Manuel, a diferença entre uma pessoa, vamos pegar aqui, nós estamos dentro de um carro, uma pessoa que começou a dirigir ontem, uma pessoa que já dirige há 10 anos. Você está andando com o cara, vem um pedestre, você não precisa nem pensar, automaticamente você freia e desvia. A pessoa que está começando e está sem preparo, não, ela não vai ter presença de espírito, como a gente chama. Por isso que tem que treinar todo dia. Por isso que nós temos a Universidade de Vendas. Por quê? Porque as pessoas, mesmo não estando em sala, podem se autotreinar. E outra coisa que funciona em venda não é o treinamento que os outros nos dão, é o treinamento que eu faço comigo mesmo. Só você sabe como que você aprende. Perfeito. Então uma vez uma pessoa falou, Paulo, teu vídeo às vezes eu vejo 2, 3 vezes e tento fazer igual você. Perfeito. Copie, para depois você ter o teu jeito. Se você não aprender o jeito do outro, você nunca vai ter o teu. Perfeito. Você primeiro aprende o meu jeito, depois você pega o desenha pro teu. Porque você já é inconsciente, você sabe fazer inconscientemente, ou seja, está no último estágio do aprendizado, que é fazer inconsciente. Aí você começa a inventar do teu jeito. Então, por exemplo, eu aprendi essas técnicas em vários cursos que eu fiz na vida. Né, PSS, Professional Sales Skills, o SPIN, Buyer Focused Selling, o Strategic Selling Escandinávia, enfim, todos esses cursos que eu fiz, tal. Aí eu aprendi igual o cara me ensinou, só que depois eu fui descobrindo que tinha outras formas que eu podia melhorar. E hoje nós temos o nosso modelo de gestão de vendas para o vendedor brasileiro. Perfeito. É o seguinte, adaptado para a nossa situação, né? Nós somos emocionalmente muito mais afetados do que o americano. O americano é muito racional. Perfeito. E nós não, nós gostamos de fazer do nosso jeito. E os treinamentos do Instituto são para você fazer do teu jeito. Só que você pega o cerne, é igual quando o cara vai fazer um teatro. Ele lê o livro, adapta e pro seu jeito. É isso. Técnica de venda é isso aí. É isso aí, gente. Então, ficamos aqui primeiro, né? Confissões de um vendedor. Pense nisso. Até mais, gente. Boa tarde.